firme e forte aí. Obrigado, Renata Fã, linda, maravilhosa. Vou falar uma coisa pra você, Renata Fã, que mulher, hein? Você acha, Decilo? Bonita, né? Ô, Renata Fã, você é uma gata maravilhosa. É o seguinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Tem muitos jogos importantes, a gente não atentou muito, a imprensa, todo mundo, do Campeonato Brasileiro, que saiu todo do dia 21, vai para dia 7. As duas finais da Copa do Brasil é dia 9 e dia 21, se eu não estiver errado. E hoje eu faço o jogo Galvão Bueno, isso se ele deixar eu falar, né? Isso se ele deixar eu falar, né? Ele não deixa a gente falar. Eu falo, Galvão, eu posso falar? Ele falou, não, agora você fica quieto. Mas ele deixa. Ele vai deixar você usar hoje, Galvão Bueno? Ele tem juízo, né? É, tem juízo nada, ele é o Galvão Bueno, irmão. Galvão Bueno, eu e Fernandinho, um dos maiores jogadores do Atlético Paranaense e também um dos maiores ídolos da história do Manchester City. Esse menino que foi um jogador incrível, disputou 2 Copas do Mundo. A gente faz o jogo ao vivo hoje, direto da arena, lá da Baixada, terminando o programa, eu já pego o avião, né? E já vou pra lá, com medo desgraçado de achar chuva, né? Mas eu fico vendo aquele cara lá que fala de avião, como é que chama? Lito. Ele é parmeirense, é o Lito Cavalcante. Eu vou e vejo ele, o avião não cai, Neto. O avião só cai se o piloto dormisse, não sei o quê, aquela coisa toda. E turbulência. Não casa, não quebra. Mas fica lá dentro com a asa assim. É. O quê? Você fica? Aí dá aqueles vácuos de 300 metros. Nossa. Aí o que você vai? Aonde vai o coiso? Vai pra boca. Não vai, Decilo? Vai. Então é o seguinte, hoje, na Arena da Baixada, Galvão Bueno, que por sinal tem gols do Galvão Bueno aqui, monstro, um dos maiores narradores de todos os tempos. Um beijo pro Galvão, pra todo mundo que tá ligado, pra todo mundo que vai fazer o jogo. E vamos firme e forte depois da Neoquímica Arena também pra arrebentar a boca do balão. Corinthians, ele consegue uma classificação de Ciro, Vinícius Batista e primeiro Souza, né? Que repercutiu muito nós dois ser cor, né, Souza? Repercutiu? É, porque as pessoas acham que não é cor, né? É. Né? As coisas não acham que é cor. Eu não sou cor, nunca fui cor. Não sabe, né, velho? Mas nós sabemos, né, Souza? É. E nós sabendo que nós foi corno, e qual o problema de a gente saber? A gente é feliz, do mesmo jeito. A gente viveu feliz, a gente tá aí firme e forte, trabalhando na Band. Não cresce, não aparece. Não aparece, machuca um pouco quando a gente descobre, mas depois vai passando devagarzinho. O remédio E é não tá tudo descobrir. bem. Hã? O remédio é não descobrir. Não, remédio é descobrir, precisa não ser mais. É. É o contrário. E aí o Corinthians passou do Palmeiras. 2 jogos que poucas pessoas esperavam, e a Amazon Prime fez o jogo Galvão Bueno, mito, Marcão, que é um monstro, e eu também. Nós arrebentou. Não vai na Globo aí não, hein? Vocês vão assistir na Globo, os corintianos, vem tudo com nós, na Amazon Prime e na Rádio Crack Neto também. É o seguinte, dá para entender daqueles 2 jogos que o Dorival Júnior fez contra o Palmeiras. Primeiro, né, jogou de uma maneira muito inteligente, jogando na Neoquímica Arena, depois foi mais ainda e conseguiu a classificação. O Dorival Júnior tem 3 títulos na Copa do Brasil, porque com aquele nariz que ele tem, ele cheira o título. É. Ele já leva vantagem de cheirar o título antes do outro treinador. É, exatamente. Certo? O Odair Helman hoje, que é um menino maravilhoso, e o Odair Helman, que é um baita de um treinador, ele teve naquele acidente fatídico, né? É incrível que o pessoal lá do Brasil de Pelotas, né? Chavantes, né? Uma das torcidas mais empoderadas do país é o Odair Helman, que estava lá também, que salvou várias pessoas, como o Derlei também do Grêmio. Né? E as pessoas esquecem muito isso. E aí, o Dorival Júnior, ele tem esse entendimento de fazer isso. E no jogo contra o Palmeiras, sinceramente, eu não acreditava muito em relação ao jogo. Você acredita muito no Corinthians, porque o Corinthians é muito forte, é muito grande. O Corinthians é um dos maiores times do mundo, meu irmão, não tem pra ninguém. O Corinthians é o Corinthians. Pode falar o que quiser. Qual que é a maior torcida no Paraná? Sabe qual é, Souza? Não. Sabe qual é, Vinícius? Deve ser o Corinthians. Não, né? deve ser não. Você sabe ou não? É o Corinthians. É o Corinthians. Do Paraná é o Corinthians. É impressionante. Então, que por sinal, até o pessoal do Atlético Paranaense está vendendo muito mais ingressos, mais de 80 mil pessoas procurando ingressos para 4 mil ingressos. Caramba. 80 mil. Olha a chegada do Corinthians lá em Curitiba, num hotel, Memphis parando, todos os jogadores parando, atendendo. Parabéns aí aos jogadores que pararam para atender, né, a torcida, a criançada, gente velho, gente... E aí, ó, tá o Dorival Júnior. Olha lá, se ele fica de lado, a foto não sai. Porque se ele fica de lado, o cara tira a foto, só aparece o nariz dele. Não, quebra o celular. Não, ele quebra o celular. Quebra. Ele é aquele verdadeiro pica-pau. E aí o Corinthians chegou e teve o entendimento de... Aí o Fabinho Soldado, que vai continuar no Corinthians, graças ao Fabinho Soldado, o Corinthians, pelo menos, não caiu no passado, foi campeão paulista. Tá ali o filho do Júnior,
tá ali o pessoal. Qual a ideia desse jogo contra o Atlético Paranaense, que tá muito mal na Série B, diga-se de passagem, ganhou do São Paulo nos pênaltis, tava 2-0 aqui no Morumbis. Morumbis não é mais não, porque os caras eram bis, não é Morumbis de bis? Os caras tinham 20 bis, hoje tem 16. Pode isso, os caras diminuíram 4 bis da caixinha. E o bis tá menor, né? Não, e o bis menor ainda. E o Vocês preço? estão de brincadeira. E o preço mudou, E o não? preço aumentou. O preço aumentou de tiraram 4 bis. Não é verdade? diminuiu. E o preço... Não, brincadeira. Cara. Então é Morumbi. E aí tomou o gol no final o São Paulo, foi lá, o Rafael foi expulso, ganhou nos pênaltis o time do Atlético Paranaense e briga com o Corinthians hoje. Qual é a força do Corinthians em relação a jogar com o Atlético Paranaense? O primeiro jogo lá na Arena da Baixada, que tem uma torcida incrível, vendeu todos os ingressos e vai ser difícil para o Corinthians. Como vai ser difícil para o Atlético Paranaense? Vai ser difícil para o Corinthians. Boa tarde a todos. Mas assim, hoje, para mim, o Corinthians é favoritíssimo a essa Copa do Brasil por duas coisas. Tem um treinador que sabe jogar essa competição como poucos. O cara só tem 3 títulos por 3 equipes diferentes. Aí você pode falar, não, mas ganhou pelo Flamengo, ganhou pelo São Paulo com autoridade, passando por Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Então é um cara que conhece bem essa competição, já mostrou no jogo contra o Palmeiras. Ele é bom pra caramba, o Dorival Júnior, cara. Muito Vai O Dorival Júnior não tá no Corinthians, esquece, meu irmão. O barco já tava mais afundado do que já tá. Vai pegar uma equipe que é muito difícil ser batida no seu estádio, né, na Arena da Baixada. É uma equipe muito forte, que sabe jogar muito bem lá. Apesar de ter caído muito de produção, tá na parte de baixo da tabela da Série B do Brasileiro. Mas é uma equipe muito perigosa, tem um treinador que conhece o Corinthians como poucos também, teve aqui no Santos, enfrentou o Corinthians algumas vezes. Vai ser um jogo difícil, mas eu acredito nas 2 vitórias do Corinthians, tanto lá e como aqui em São Qual a Paulo. ideia, primeiro para você, meu querido Decilo, de você ter um treinador que já ganhou 3 títulos da Copa do Brasil e joga o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, jogando lá em Curitiba, diga-se de passagem, Decilo? Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Pois é, tem o Dorival, que é um cara copeiro, é um cara que sabe disputar... Você, né, em casa, né? Você é copeiro, velho. Isso, eu fico na Sempre Copa. foi copeiro. Sempre. O Dorival, quando saiu do Flamengo... lá Dorival é olho de Tandera, viu, velho? É? É olhinho de Tandera. Por quê, hein? Não, você sabe, Thundercats. Thundercats. É, Não, vai. então, essa história do Dorival é uma composição, Neto. É o Dorival que sabe disputar esse tipo de campeonato e o Corinthians que fica diferente nesse tipo de campeonato. O Corinthians, e o retrospecto é muito favorável em relação a esse duelo contra o Atlético Paranaense. Para você ter uma ideia, dos últimos 12 jogos, o Atlético venceu apenas uma vez o Corinthians. Claro que teve o rebaixamento, não teve confronto aí o ano passado, mas o Corinthians, para mim, como o Souza, eu concordo, eu acho que o Corinthians é favorito nesses 2 duelos. Né? Para você, meu querido Vinícius Batista, firme e forte, tá aí o Memphis, que a torcida é apaixonada por esse cara, e ele vai, não sei se vai ser titular, mas viajou e vai estar, ou como titular, ou como reserva. O que o Corinthians ganha com isso no jogo de hoje, às 9h30, no Amazon Prime? E voltando antes do previsto também, né, craque? Abraço pra você, pra todo mundo que tá ligado com a assim, gente, né? E é importante isso também pro Memphis, né? Pra ele justamente também ganhar essa confiança, pra ele se recuperar e ficar cada dia mais entrosado e principalmente dentro de campo, que é onde o torcedor espera e onde todo mundo espera, né? Que ele resolva de fato. Agora, craque, uma coisa que foi falada aqui, que é verdade, que o Corinthians é muito favorito pro jogo, pro confronto é muito favorito. Acho que pro jogo tem um favoritismo por conta também da força do Atlético. Eu acho que Copa do Brasil, cara, é um campeonato onde os clubes... Não estou dizendo, não quero falar de grandeza, não está tudo bem, o pessoal não ficar bravo. Mas os clubes menores, às vezes, em situações difíceis, esse confronto, às vezes, se iguala, sabe? Sim. É muito louco isso. O do São Paulo. Você vê, Palmeiras está fora da Copa do Brasil, o Flamengo está fora da Copa do Brasil, irmão. E o São Paulo... Santos está fora da Copa do Brasil. São Paulo está fora, Santos está fora e Flamengo está fora. O Grêmio caiu para um time da Série C também, caiu para o CSA. Exatamente. Eu acho que é aí que você tem que destacar o Dorival, porque o Dorival, inclusive nos últimos jogos, sem os seus principais jogadores, conseguiu achar soluções num Corinthians que quase não tinha soluções. Para a maioria dos treinadores não teria. Deixa eu só terminar para falar para você do Memphis Depay. O que você acredita? Bota o Memphis lá. Não, eu Dá acho... os gols dele aí.
Acho que é, não sei. O Memphis, sem sombra de dúvida, craque, é importante para o time do Corinthians. Vamos ver se ele vai sair jogando ou se ele vai começar no banco de reservas para depois ganhar aí espaço numa segunda etapa, enfim. Mas O cara pode ficar na reserva, também tem que jogar, irmão. Souza. Jogador bom que tem que você jogar, pensa? né? Eu penso que... Desculpa. O cara tá lá, viajou, tá lá, joga o cara meio tempo, aguentou meio tempo. Começa com ele, Começa com ele, irmão. Começa com ele, Lógico, pô. já decide, já faz um 2-0, já encaminha Você aí já, uma você, boa já, vaga. você já mostra também pro adversário que o cara tá ali. A única coisa, craque, que eu fico meio assim com relação ao Corinthians é que quando a gente colocava o Corinthians como muito favorito, o Corinthians ele não correspondia. Teve um jogo na Arena, Corinthians e Bragantino, o Corinthians era favorito para ganhar a partida, o Corinthians não ganha do Bragantino, pelo contrário, perde o jogo. Eu não acho muito favorito, cara. Eu acho que o Corinthians, por estar na Série A, você coloca que o Atlético está na Série B, não tá. Mas é um jogo pareio, cara. Um time que tira o São Paulo nas oitavas de final aí, você tem que respeitar, ainda mais clube grande. Tá na segunda divisão, mas é clube grande, irmão. Tem estádio, é clube grande, tem torcida. Você pode ter um pouco de favoritismo, mas esse favoritismo muitas vezes não vai lá dentro. Qual a ideia do Memphis para você em relação a esse jogador que chega como ídolo lá, né? Pra mim o Guinegão é ídolo também, tem 2 gols, hein? Nos 2 jogos, hein? Para o torcedor, para o Dorival, é um cara importantíssimo, né? Você tem um jogador como esse no mata-mata, no primeiro jogo, e as notícias que tinham que ele não voltaria nem para esse mata-mata, né? E você tê-lo nesse primeiro jogo já... que os donos da bola falou dele também, do Yuri Alberto? Aqui, ó, o Yuri Alberto é capaz de ficar no banco contra a equipe do Palmeiras. Aí todo mundo que tá ligado aqui nos donos da bola, todos os youtubers, o Caio, o Tony Kaká aí, né? Que eu gosto de você, Kaká, eu sei que você não gosta de mim, mas tá tudo certo. Eu acho que você é cara que falador. E cara falador, tá tudo certo. E há uma diferença, viu, Kaká? Eu comentando com os outros jogadores que você falou no podcast aí. Eu comento o jogo, irmão. Eu sou um dos melhores comentaristas do país, diga-se de passagem. É o seguinte, ó, a informação que eu tenho, e é uma informação fortíssima, é que o Yuri Alberto já treinou hoje, a gente tem as imagens, e é bem capaz de ele estar no banco domingo contra o Palmeiras, lá na Neoquímica Arena, 6h30 da tarde. E esse cara é um monstro em relação àquilo que ele se dedica para voltar a jogar. E o Memphis, que voltou também. Parabéns ao Departamento Médico do Corinthians. Então, as informações são perfeitas, né? E você trouxe agora do Yuri Alberto, que vai estar no banco provavelmente no domingo. Isso é importante para o treinador. E principalmente quando os 3 estão juntos, dificilmente o Corinthians perde. Então você ter 3 jogadores, né, titulares, de qualidade, num mata-mata, isso para o torcedor e para o treinador é algo assim que nem se espera, né? Então, eu acredito que ele deve iniciar na reserva, porque o Dorival vai um time mais aguerrido, um time com mais marcação. Mas eu não penso assim, sabe por quê? Desculpa, cara. Se o Djalminha tivesse mais ou menos, eu boto Djalminha. Se o Alex tivesse mais ou menos, eu botava Alex. Eu, mais ou menos, no Corinthians, eu tinha que ficar. O Memphis tem que jogar, não tem que deixar o Yuri Alberto no banco também. Se o cara tem condição, vamos supor, o Corinthians tá perdendo o jogo, por que eu coloco ele no intervalo? Por que eu não boto? Então, o cara que é craque, que ele é diferente, o cara tem que jogar, irmão. O cara tem que ser titular. O cara tem que ser titular. Se eu fosse o treinador, eu usaria praticamente a sua opinião, mas eu acredito muito que o Dorival não vai fazer isso. Tanto que ele poupou o Garro nesse jogo e vai com um time mais de marcação, jogando por uma bola, tentando fazer um gol, para tentar trazer um resultado importante para a despedida da Neoquímica Arena. Vamos lá, vamos colocar agora os 2 gols aí do Galvão Bueno, os gols do Palmeiras contra o Corinthians, que é importante porque ninguém acreditava que a equipe do Corinthians pudesse, nos 2 jogos, passar do Palmeiras. Não tem gol do Palmeiras, não. É a mesma coisa assim, cara. Não, os gols eu falei dos 2, mas é de uma maneira... entendeu? Então, alguém acreditava nisso? Alguém acreditava que o Atlético ia passar da equipe do difícil, São Paulo? bem difícil. Na verdade, alguém acreditava que o Santos ia perder pro CRB? Alguém acreditava que o Flamengo ia sair? Não é verdade? Atlético Mineiro, né? Pro Atlético Mineiro. E hoje tem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então, meu irmão, Copa do Brasil é um campeonato totalmente diferente daquilo que é o Campeonato Brasileiro. Pode falar desse. E tem que tomar cuidado com o Viveiros, o colombiano, que foi o cara que ajudou a eliminar o São Paulo. O São Paulo estava ganhando 2-0. Esse cara, em 37 jogos na temporada, ele fez 14 gols. Foi uma contratação caríssima do Atlético Paranaense para os padrões atuais, mas é esse cara que está correspondendo.
37 jogos, 14 gols, a maioria lá na Colômbia, é bastante. Muito importante. E esse gol, e é um cara que chama a marcação para ele, e a responsabilidade para deixar outros jogadores livres, e a defesa do Corinthians tem que tomar atenção com esse Vamos lá, tem os gols aí agora do Galvão Bueno aí. Aí, Galvão Bueno, nós passa o gol seu aqui, hein? A Globo não passa, hein? Bota aí. Você vê só, faz 3 gols, ganha 6 pontos, consegue a classificação contra o Palmeiras, que era dado como favorito por todos nós da imprensa, como o Flamengo também, e aí o Corinthians que enfrenta agora a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. A Tati, a nossa repórter, está lá em Curitiba para passar as informações para todos nós em relação à torcida, em relação à chegada do Corinthians, em relação ao Atlético Paranaense, que está mal na segunda divisão, né? Está muito mal, diga-se de passagem. Quem está bem é o Goiás, do Wagner Mancini, arrebentando. O Curitiba, que é o grande rival do Atlético, o Atlético do Curitiba e o Curitiba do Atlético, está na segunda posição também. Pode falar. E o Mancini recusou o Vitória, né? O Vitória fez uma proposta, depois de demitir o Carille pelo Mancini, ele ficou no Goiás. Ah, mas legal só faltava ele ir pro Vitória, o Wagner Mancini, que ficasse no Goiás. Lembra que o Goiás é muito mais grande, né? Diga-se de passagem. E aí, Tati, muito frio aí? E aí, craque Neto, boa tarde pra você. Frio aqui, hein? Mas eu não sou muito parâmetro pra frio, né? Porque eu sou carioca, mas tô com bastante frio. Ontem tava pior, muita chuva ontem, até que a chuva deu uma trégua por agora, né? Só um ventinho que me atrapalha, que faz esse cabelo toda hora sair do lugar, mas tudo bem. Aqui no Donos da Bola eu fico mais à vontade pra gente trocar uma figurinha, conversar. Nivaldo Decilo também tá por aí, querido. Olha, vou te passar mais ou menos o que aconteceu ontem. O Corinthians chegou à noite aqui em Curitiba. Teve a imagem do Memphis Depay, né, conversando ali com os torcedores, tirando foto, autografando camisa, foi muito legal. Ele ficou ali cerca de 15 minutos atendendo os torcedores. Mas eu queria registrar aqui também, craque, porque a gente acaba falando muito do Memphis e tal, que é um astro aí, né, o jogador holandês, que é muito querido pela torcida, mas o Romero, esse craque Neto, ficou 36 minutos, eu contei, porque tinha um pessoal ao vivo, né, fazendo live ali, inclusive a Rádio Craque Neto também estava por lá, e a gente contou ali 36 minutos que o Romero ficou atendendo todos os torcedores. Ninguém saiu sem foto com o Romero, ele tirou foto, ele autografou camisa, ele fez vídeo, atendeu um a um, foi muito legal de ver. Então a gente acaba dando bastante destaque para o Memphis Depay, mas tem que falar do Romero e do Garro também, que eles atenderam ali cada torcedor, e com destaque para o Romero aí, que ficou bastante tempo atendendo a galera, viu, craque? Isso é muito importante por parte deles todos. Ontem eu fui no evento da Intersolar, na Odex. Pô, fiquei 3 horas lá, velho. As pessoas têm que entender que jogador de futebol e essas subcelebridades ridículas que tem. Pô, meu irmão, se a gente não puder fazer isso, acho que é uma falta de educação tremenda. Às vezes não dá, a depender do horário, mas parabéns ao Romero e todos os jogadores do Corinthians. Qual é a ideia do Corinthians que chegou? A ideia do Atlético Paranaense, a arbitragem, tudo é suas informações para que o Decilo, para que o Vinícius Batista Souza e que a gente possa debater aqui. Claro, então, vamos falar um pouquinho desse jogo, porque Memphis Depay, né, como vocês já falaram por aí, é a grande novidade na lista de relacionados. Ele sofreu uma lesão na coxa no dia 6 de agosto contra o Palmeiras no Allianz Parque. A comissão técnica imaginava que ele ia demorar um pouco mais para voltar, né? A expectativa era de 30 dias, mas ele se recuperou em 20 dias, já estava treinando com bola na semana passada e ontem fez a última atividade no CT Joaquim Grava sem nenhuma restrição, então está à disposição. A grande dúvida é porque como o gramado aqui do estádio do Atlético é sintético, fica aquela questão para poder não agravar a situação. Então, tudo indica que Memphis Depay deve começar no banco de reservas, então Kaique e Guinegão devem ser ali os atacantes, né, lá na frente. O meio de campo pode ter modificações, né, porque Raniel está suspenso, Carrídio e o Martínez no departamento médico. Ô Souza, em relação àquilo que a gente está falando, Decilo, fica com a gente aí, a Tati também, e Vinícius Batista, dá para entender também que aqueles 4 volantes que jogaram contra a equipe do Vasco, talvez o Dorival Júnior tenha esse pensamento também no jogo de hoje, Souza, Vinícius Batista e também meu querido Decilo, e depois já volto já com a Tati também. Eu acredito muito nisso, craque, que ele vai manter os 4 volantes.
Ele perde um cara que é super importante, todo mundo fala do Memphis, do Yuri, do próprio Garro, mas ele perdeu um jogador super importante que é o Ranieri, que dá uma consistência à parte defensiva muito sólida ao time do Corinthians. É um cara que cresceu, chega no Corinthians, era um dos principais jogadores, deu uma caída de produção, voltou de novo e tem sido o principal jogador. Perde um jogador muito importante nesse setor. É muito difícil, porque ele não perdeu só o Ranieri não joga hoje. Carrijo. O Ranieri faz muita falta. Martins, isso. Carrijo, ele perdeu os Ele principais perdeu os jogadores. principais do setor. jogadores. Então, por isso que eu acho que ele vai jogar com os 4 volantes ainda, né? Tem o problema do Garro, que não gosta de jogar em sintético. Charles Bidon. Breno Bidon. Maicon. E Garro, pra mim. Guinegão. Kaique. E Kaique. Os dois meninos rápidos no ataque, eu acho que de repente dá para explorar essa velocidade. Você faz um time compacto e usa a velocidade desses jovens aí. E a fase é boa, né? O Guinegão tá fazendo gol. Dois gols. Pois é, tá ganhando confiança e eu acho que o Dorival tá certo, cara. Pelo menos para começar o jogo. E quem jogou muita bola foi o Breno Bidon, irmão. O que o Breno Bidon jogou contra o Vasco. Ele joga muito, mas ele precisa mostrar mais daquilo que ele fez no jogo do Vasco. Aparecer, pegar a bola, esconder a bola, ir pra frente, jogar. Pra mim, ele nunca foi volante. Pra mim, é o terceiro homem do meio campo. Ele não foi volante nem aqui, nem na China. Ele é terceiro homem de volante. Ele é terceiro homem. E quando coloca ele terceiro homem, irmão, ele joga pra caramba. E mais à frente do gol. Mais do gol ofensivo do que o gol defensivo. Vinícius Batista, essa ideia é importante pra você, pra chamar a Tati? É uma ideia importante também, claro, tendo em vista todos os desfalques que o Dorival tem e também porque o esquema deu certo, né? Se não tivesse dado certo contra o Vasco, certamente o Dorival Júnior ia pensar numa outra estratégia, mas como deu certo, ele vai manter sim esse esquema e aí você também tem um arco e 2 flechas lá no ataque, né? Com o Garro e também com os 2 garotos, acho que o Corinthians ele ganha também bastante no contra-ataque, então eu espero muita transição rápida. O cara ganha uma fortuna aí para não jogar no grama sintética, meu. Tá louco? Você viu, o jogador de São Paulo machucou, alguém machucou o joelho em grama sintética? Só o Caleri. Mas onde foi? Foi lá no campo do Botafogo. Cara, mas é muito mais. Se você. Desculpa, cara. Os caras se machucam em qualquer gramado. Você machuca onde você quiser, cara. Você não tem esse negócio, não, cara. Né? A grama sintética hoje, pelo amor de Deus, a grama sintética do Palmeiras, do Atlético, a MRV, meu Deus do céu. Do Botafogo, outro nível hoje. Né? É brincadeira. Vamos lá. Ô, Tati, você que tá aí em Curitiba, firme e forte, qual a ideia do Atlético Paranaense? O que a imprensa fala do Atlético Paranaense? Como é que eles enxergam isso? O que você pode falar para nós? Craque, só antes de eu dar esse destaque do Atlético Paranaense, o Martínez, né, que fraturou aqui essa partezinha aqui da mão, ele foi chamado, né, pela seleção da Venezuela. Isso causou uma certa estranheza internamente no Corinthians, porque se ele tá machucado não pode jogar no Corinthians, como é que ele pode jogar pela Venezuela, né? Então, tá rolando bastante esse papo por aqui. Mas vamos falar do Atlético Paranaense também, né? O técnico Odair Hellmann, que tá, assim, certamente sempre balançando, sempre pressionado por conta da campanha do Atlético na Série B, que não é nada boa. Agora não tem muitos atleticanos por aqui, mas tinha bastante torcedor do Atlético Paranaense por aqui, todo mundo muito confiante. A torcida esgotou os ingressos, expectativa de mais de 40 mil pessoas mais tarde por aqui. Inclusive os corintianos estão procurando ingressos até infiltrados, porque a parte do Corinthians, que é 4.200 ingressos, acabou muito rápido, todo mundo procurando por ingresso. O Odair Hellmann, ele vai contar com o volante Elan Ricardo, colombiano, que foi contratado recentemente, há cerca de uma semana. Ele é a novidade na lista de relacionados, mas ninguém conhece muito, não sabe como é que joga. E tem o desfalque do lateral esquerdo Esquivel, né? Ele que pode ser poupado por desgaste muscular. Esses são os destaques do Atlético Paranaense. Craque. Obrigado, Tati. Fica com Deus. Daqui a pouco estou chegando em Curitiba aí pra gente trabalhar firme e forte em relação a esse jogaço de bola. A gente tem uma matéria agora em relação ao Dorival Júnior, né? Da importância dele, você tem ele. Filipão, você tem o Marcelo também, que é ídolo do Cruzeiro, que foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice. Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. Tem o Palmeiras também. Você tem o Mano, que tem 2 títulos da Copa do Brasil, se eu não estiver errado. São 3, o Mano. 3 títulos da Copa do Brasil, Mano. Né? E a Copa do Brasil é muito diferente da época que eu jogava.
né? Não se dava tanta importância para isso. Hoje, a Copa do Brasil é o dinheiro é o que mais dá dinheiro. Pode falar, premiação Ricardinho. gigante. Premiação O gigante que Filipão é salva... o único que tem 4, e o Dorival Júnior, Dorival e Mano tem 3. E o Dorival Júnior tem a possibilidade de poder ser tetracampeão em relação à Copa do Brasil. A gente tem a matéria, vamos colocar a matéria aí, aqui nos donos da bola. Dorival Júnior. Aos 63 anos, são mais de 40 dedicados ao futebol. Mais de 20 anos como treinador, 13 títulos na prateleira. Ele sabe ganhar. E quando o assunto é Copa do Brasil, o currículo pesa ainda mais. 3 conquistas na carreira, a mesma marca do Timão, que também já levantou o troféu 3 vezes. Agora essas duas forças se encontram. Juntos, Dorival e Corinthians somam 6 taças na Copa do Brasil e estão prontos para escrever mais um capítulo dessa história. Foi no Santos, em 2010, que Dorival viveu um dos seus trabalhos mais memoráveis. Com Neymar e Ganso comandando o ataque, o time da Vila Belmiro não tomou conhecimento dos adversários. 39 gols em apenas 11 jogos. Na decisão, superou o Vitória e conquistou a primeira Copa do Brasil da carreira de Dorival. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente, somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Se Dorival construiu uma trajetória vitoriosa na Copa do Brasil, o Corinthians também sabe bem o que é levantar esse troféu. Essa relação começou lá atrás, em 1995, quando o Timão colocou a primeira taça da competição na prateleira. Foi uma campanha perfeita. 10 jogos, 8 vitórias e só 2 empates. E não foi contra qualquer adversário. Do outro lado, um Grêmio poderoso, comandado por Luiz Felipe Scolari. Um time que tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil em 94 e que semanas depois seria campeão da Libertadores. Aquela conquista teve um peso especial. Era só o 3º título nacional da história do Corinthians. Antes dele, só o Brasileirão de 1990, com Neto como protagonista, e a Supercopa do Brasil em 91, com o camisa 10 marcando o gol do título contra o Flamengo. E o destino tratou de colocar essas histórias frente a frente anos depois. Em 2022, lá estava o Corinthians na final, mas do outro lado estava Dorival, comandando um Flamengo avassalador. Com Pedro e Gabigol no ataque, um time que encaixou de vez, o rubro-negro emendou uma longa série invicta. Na 3ª passagem pelo clube, Dorival levantou a taça que faltava para a geração de 2019, aquela que nem Jorge Jesus conseguiu conquistar. Mas se o Corinthians parou no vice em 2022, na história da Copa do Brasil, ele também sabe o que é voltar mais forte e levantar a taça. Foi assim em 2002, quando o Timão conquistou o bicampeonato da competição. O Corinthians desbancou o Brasiliense na decisão por 3-2 no agregado e levou seu 2º troféu para o Parque São Jorge. 7 anos depois, viria a consagração com um time histórico. Em 2009, o Alvinegro conquistou a 3ª Copa da sua história e com o protagonista à altura do feito, Ronaldo Fenômeno. Olha só o Ronaldo, é boa a bola, ele olha para a área, ajeitou o Ronaldo, bateu! O Corinthians alcançou o tricampeonato em 2009. Anos depois, seria a vez de Dorival conquistar sua 3ª taça.
em 2023, apenas um ano após deixar o Flamengo. Por ironia do destino, reencontrou o ex-clube na final, mas dessa vez à frente do São Paulo, e fez história, conquistou a inédita Copa do Brasil do tricolor. Ah, o futebol! E pensar que um dia disseram que Dorival Júnior vivia só de sorte. Não, eu continuo dando sorte. Eu prefiro resumir dessa maneira. Até porque todos os trabalhos que nós tivemos aí, tirando 7 grandes equipes de zonas de rebaixamento, chegando em 13 conquistas e 5 vice-campeonatos. É muita sorte. Agora essa tal sorte vai vestir o manto alvinegro. Juntos somam 6 taças. E o objetivo, é claro, buscar o tetracampeonato. Nós vamos ganhar na bola. A nossa passagem é na bola. Ok? Tranquilidade para jogar. Fiquem tranquilos. Nós vamos passar, moçada. E tem uma coisa, dessa aí no Palmeiras, foi da entrevista do Felipe Melo, que disse que vai dar porrada, que ia bater em todo mundo. Falou isso no coisa, aí veio o Dorival Júnior, veio o Mendes, ó, estamos aqui para jogar bola, não vamos brigar com ninguém. E quem brigou foi o Palmeiras. E uma coisa idiota do Corinthians, que no jogo seguinte foi jogar, brigaram. Lembra? Não sei contra quem que foi, acho que contra o Juventude. Juventude lá. Aí foram lá, não usaram a cabeça, Juventude foi lá e ganhou o jogo. Dessa matéria aí não tem sorte. Eu, particularmente, não acredito em sorte e nem em azar. Eu acredito em competência e incompetência. Por que Deus vai dar sorte para um e não vai dar para outro? Né? Então a gente que faz. E eu acho uma sacanagem o cara querer perguntar se foi sorte do Dorival Júnior. 3 vezes campeão, não foi sorte, foi competência. Qual é a grande vantagem hoje? E que, por sinal, o que o Ronaldo Fenômeno jogou, Nossa. impressionante. Nossa. O que ele fez com a camisa do Corinthians é impressionante. O que ele deitou no Internacional, impressionante. O que ele fez com o Santos, com o Campeonato Paulista também, eu com o Luciano do Vale lá fazendo o jogo, impressionante. O Ronaldo aí estava com 100 quilos. Com 100 quilos, e tá tudo certo. Grande Ronaldo, é pesado, né, Ronaldo? E aí, esses caras hoje, não sei se vocês perceberam que o mundo das mídias sociais, eles dão entrevista para todo mundo hoje. Antigamente não falavam com ninguém. A atriz da Globo nunca deu entrevista, ficava brava com o Pânico. Hoje se mostra de uma maneira tão debochada, né? Hoje fica tudo pelado, né? Hoje gosta de se mostrar, porque, né, o mundo mudou. E o Ronaldo, sem dúvida nenhuma, ídolo do Corinthians. André Santos, um baita de um jogador. Conta pra mim, Souza, o que o Dorival Júnior pode fazer num jogo importante e ele que conhece tão bem o Atlético Paranaense? Craque, o Corinthians é um time hoje organizado, totalmente organizado. Se não jogar os principais jogadores, vai ter um time organizado. André Santos foi bom de bola, hein? Um time sem medo de jogar, independente de onde vai jogar. Eu tenho informação que ele ligou antes da final, o último jogo aqui contra o Palmeiras, ele ligou para uma pessoa e falou: a gente vai ganhar, a gente vai passar hoje, a gente vai dedicar a vitória a você. Mesmo antes do jogo, ele tem uma confiança muito grande no trabalho dele e tem que ser assim mesmo. Ninguém ganha 3 títulos por sorte, em 3 times diferentes. Foi 4 finais, né? E ali 3 perdeu uma. E ali ele falou com muita humildade, né? Eu sou o treinador que tem o mais porcentagem de vitórias nessa competição. Então o cara é expert em mata-mata. Sorte do corintiano que tem um cara como esse hoje. Ainda mais da forma que o Corinthians está hoje, politicamente, tudo isso. E acabou, graças a Deus, que essa renovação e transparência, a partir do que aconteceu na segunda-feira, não existe mais. Não tem poder. Quiseram colocar o Roque Cittadini, um absurdo. Teve 50 votos e acabou a renovação e transparência e que outros grupos, que outras pessoas, que outras visões possam ter. Mas, para mim, o André Luiz foi um dos grandes laterais esquerdos desse país. O André Luiz, monstro. André Luiz, que foi campeão do mundo com o São Paulo, jogou muita bola do São Paulo, foi um lateral esquerdo excepcional, fez gol de título com o Corinthians. Para mim, um dos grandes jogadores, foi campeão paulista de 97, que eu estava lá no banco, ele fez o gol do título em cima do Rogério Ceni, um lateral esquerdo maravilhoso. Hoje,
O Matheus Bidu, ele voltou a jogar bola, meu querido Vinícius Batista, porque nos últimos jogos ele vem jogando muita bola. Vem jogando bem e ganhou a confiança também, né? Porque antes a gente tinha aí o Angileri, né? Quando o Angileri chega do Getafe, até o torcedor do Corinthians já estava prevendo, e todo mundo, inclusive, estava prevendo que o Angileri ia, né, se sobressair nessa busca da lateral esquerda, né, da titularidade. Aí o Bidu, ele consegue ter ali uma boa sequência de jogos, é muito decisivo e importante contra o Palmeiras, né? Ele foi importantíssimo, principalmente no jogo da volta contra o Palmeiras, para colocar o Corinthians aí também nas quartas de final da Copa do Brasil. E, craque, a gente estava falando do Dorival, né? A campanha do Dorival no título de 2023 com São Paulo, ganhando 2 clássicos e ganhando do Flamengo, que não é um clássico regional, mas era um timaço, mesmo com o Sampaoli muito mal, era um grande time, aquele time do Flamengo, é excepcional. Mas e o Dorival... o Sampaoli ficou bem. O único trabalho bom dele no Santos. Vice-campeão, não foi? É, o vice-campeão com a maior pontuação no Campeonato Brasileiro, no pontos corridos. O maior título dele do Brasil é um Campeonato Mineiro. Na seleção argentina, os caras queriam matar. Ah, tá aí os caras querendo levar esse cara. É o seguinte, ó, qual a importância para eu fazer 7K, dou-lhes a bola 7K, qual a importância da volta do Memphis pro ambiente? Decide você que é o mais experiente daqui. O Memphis, ele é a referência em termos técnico, em termos tático, e é o cara que você olha do lado, pô, eu tenho o Memphis do meu lado aqui, eu sei que vai sobrar uma bola boa para mim. Eu imagino o Gui Negão hoje, o Kaique hoje, né? São jovens, os meninos que saíram lá das categorias de base, disputaram Copa São Paulo, foram muito bem na Copa São Paulo, só que hoje eles têm ao lado, eles podem ter essa possibilidade de ter ao lado uma estrela internacional, e é um cara muito acima da média em se tratando hoje do futebol brasileiro. Então eu acho que o Memphis, ele tem essa importância sob todos os aspectos. E aí na bola, claro que o Odair Hellmann vai colocar uma marcação especial em cima dele. E isso é bom, porque deixa os outros jogadores mais à vontade. Claro. O Garro e o Memphis juntos seria importante no jogo de hoje para você, Souza? Não, é importante. É importante. É importante, né? Verdade. Ter 2 jogadores que dificilmente perdem o jogo seria porque o Garro, no último jogo, ele foi importantíssimo para os gols. Sim. Né? Se não fosse o Garro, não teria o gol. E hoje o Galvão Bueno vai arrebentar a boca do balão. E o Fernandinho também. E eu também. A ideia dos 2 laterais, o que você pensa da melhora dos dois? Mateuzinho está jogando muito e o Bidu também. Isso veio por causa dos volantes ou o Dorival Júnior entendeu que nos treinamentos ele soltou mais esses caras? Porque eles estão chegando. Cara, quando tem 2 atacantes na frente, principalmente a gente não vai cobrar do Yuri, apesar de ser da característica dele de ajudar na marcação, o Memphis. Quando não tem os 2... quem tem que fazer esse papel ali é os 2 laterais, de chegar no fundo, cruzar, e a gente viu... E aí foi uma assistência pro gol do Gui Negão, hein? E cada um deu uma assistência nesse jogo, né? Isso cada mesmo. E a jogada no Matheus. O gol do Michael, do Bidu, né? Que cruzou, Isso, né? isso. E essa jogada aí, ela inicia com o Bidu lá do outro lado. Ele cruza para trás pro Garro, o Garro bate, o goleiro rebate, aí o Mateuzinho... Então, quando se tem esses 2 jogadores com 4 volantes, os laterais precisam passar. E o Dorival, eu tenho falado... Com o Dorival, não é um time que vai só ficar se defendendo lá toda hora. Você falou isso. O Dorival não é um treinador medroso. Ele gosta de sair jogar, ele não é treinador medroso. Não é um treinador medroso. E se ele pegar um time que está jogando de trás, ele vai marcar em cima. O Dorival tem essa característica, não é um cara medroso, tanto que é o cara mais vitorioso nessa competição. Qual é a falta que o Carrilho faz, mas também a chance para o Breno Bidon, seu titular, Vinícius Batista? E depois é uma pergunta para o meu querido Decilo, o homem do texto. Aquele Carrilho que a gente viu no meio para o final de 2024 e até o Campeonato Paulista, era um Carrilho fundamental para o Corinthians, mas ele teve muitas oscilações também, né, craque? Teve um momento que ele caiu demais, né? Ele caiu demais. Passarinho que acompanha o morcego dorme de cabeça para baixo. Filho. Então, ele caiu demais de rendimento e agora surge a oportunidade aí para o Breno Bidon, ele justamente conseguir ganhar esse espaço, né? Porque o torcedor corintiano também estava o questionando aí com relação às apresentações. Tinha jogo que parecia bom de bola, hein? Não, ele sabe jogar futebol. Bola, ele sabe jogar futebol. Ele não se esconde não, velho. De jogo não. Mas aquilo que você estava falando algumas vezes mal também. Fisicamente. Tava mal. Tava andando em campo. E assim, não tava tocando para frente, tava tocando muito para trás. Ele tem que ser um pouco mais objetivo, focar na frente, porque ele é um grande jogador e não atraiu interesse europeu por nada. Né? Então vamos lá, ó. Uma coisa que o Dorival Júnior acho que fez e que foi legal é assim, ó. Hugo, que pelo amor de Deus, a defesa que o Hugo fez. Eu estava vendo um Zé Ruela da TNT lá, eu gosto de alguns caras da TNT, como vocês também não gostam de nós, tá tudo bem. E opinião todo mundo dá, tira eu do ar. Opinião é igual isso aqui, ó, todo mundo tem o seu, entendeu? A verdade é essa, truta. Não é verdade, não é? É mentira?
Não. É mentira? É mentira, Souza? Tu acha que foi corno? E cada um Que cuide do bem. seu. É Isso. lógico. Tá tudo certo. Aí o cara falou assim, ó. Com todo respeito, porque quando a gente fala também aqui, as pessoas editam e porrada na gente. Inclusive aqui o Esporte na Band. Né? Os caras pegam, corta o que a gente fala, só o que a gente mete o pau. O que a gente fala de bem, ninguém faz nada. Né? E que, por sinal, eu vou começar a proibir usar minha imagem aí. Como é só que eu dou pau. Agora, as coisas boas que a gente fala, ninguém fala. O Roberto pode jogar, ninguém fala. O que eu falei agora aí que o... Não, o Bidon joga muito. Não, ninguém interessa. fala isso aí. Agora, qualquer coisa que eu fale, eu não sei o quê, eu vou proibir. Eu vou proibir, que a imagem é minha, irmão. Então é o seguinte, mas a Band que tem o direito, então vocês podem colocar. Aí é o seguinte, aí você pega em relação a tudo que acontece, daí, vamos supor, do Hugo. Aí o cara falou assim, não, o Bento não merecia ser convocado e o Hugo não. Quem não merecer era o Bento, né? Quem não merecia era o Bento, né? O Cristiano Ronaldo quase matou o Bento agora na final da Supercopa Quem Saudita. merecia ser convocado, pra mim, o Gabriel Brazão. Eu também acho. Pra mim Brazão. Alisson, Hugo e Brazão. Alisson eu nem gosto muito. Pra mim era o Hugo, Everson do Atlético Mineiro e o Cara, tem... Brasil, o Brazão. Eu acho que o tem... Everson, o que o Everson joga no Atlético Mineiro é sacanagem. Eu acho que é tem... sacanagem não levar esse goleiro pra seleção brasileira, o Everson do Atlético Mineiro. Eu acho que tem um, tá na frente ainda do Quem? Brazão, John do Botafogo também, legal. Olha, a gente tem... 4 aí. A gente tem 5 goleiros. O Everton, que você pode botar pra jogar, que não tem problema. Do Palmeiras. Que ele é bom pra caramba, irmão. Mas é muito bom. Às vezes eu tava um pau nele aí, porque é mais de inveja minha, porque ele nunca veio no programa aqui. Eu não deixo de falar as coisas que eu sinto. E eu gosto dele demais. Eu acho ele um goleiro extraordinário. Aí você tem o Hugo, você tem o John, você tem... Brazão e você tem o Everson, meu irmão. Você tem o Léo Jardim do Rafael, Vasco, você tem o Rafael de São Paulo. Olha quantos goleiros bons. Aí convoca Bento. Você tá de sacanagem, Ancelotti? Tá de palhaçada com os goleiros nossos aqui? Eu sei que seu filho, que é do Botafogo, não é treinador, nunca vai ser. Nunca vai ser você. E você, como pai, deixar ele ser treinador e ser auxiliar da seleção? Tá errado isso, rapaz. Levar o Bento. Mas nem até o Papa Bento pediu lá pra não ser mais Papa. Não tinha nem que levar mais Bento, rapaz. Bota os gols narrados aí. Olha o Wagner Love. Vai embora o Wagner Love, bateu o gol! Gol! É do Corinthians! Só Love! Só Love! Só Love! Wagner Love, um lindo gol! Mineiro que vai se mandar, ele tá descendo, ele vem da sua linha de frente, já passamos 23, quase 24 jogados, primeiro tempo tá 0-0, olha o cruzamento do Alex Mineiro, do Kleber, a chance do gol, gol! É do Kleber e um gol com muita categoria, a bola foi chegando e o Doni ficou debaixo do gol. E a impressão não era outra, que ele viria para cabecear e ele acertou o cabeceio. Tocou no ângulo de Doni. Lá vai Ronaldo, pode fazer mais um, já fez o primeiro, parou! Gol dele, Ronaldo, mais um! Com muita categoria parada que ele deu, ele mandou o goleiro para o canto. E aí ele botou, rolou, olha só que beleza. Mas eu vou falar, voltou aqui ao vivo? Voltou. Não sabia que tinha voltado ao vivo, porque eu já estava conversando aqui. Você viu a brincadeira? Nossa, a gente tentando pegar a cadeira ali, eu consegui para dar o chute, aí ele tirou a bola. Olha lá, Souza. Agora foi de Sou novo. bom, Essa foi bem, essa foi Eu sou bem. bom desse negócio aí. Puta, É verdade. Até que jogou um pouquinho. Eu Sabe, tenho... né? Jogou um pouquinho, né? Não, Você batia direitinho na bola. Na verdade, sabe o que é? Futebol, eu vou trabalhar mais 3 anos aqui na Band, 2028 eu paro. Aí, 3 anos. Aí, pode jogar, Java. Aí é o seguinte, sabe o que eu sempre tive, a gente que jogou futebol? É assim, ó, repetição. Você tem o... É igual o cara que joga sinuca,
É um cara que joga xadrez. Ah, mas você tem que... Você não, tem que não, ter você nascido pegar a bola, diferente. você pegar com o seu pé, você fazer um gol de falta igual eu fiz, o Marcelo. Não, você é Marcelinho, o Marcelinho é um dos maiores jogadores. Para mim, o Marcelinho é o maior batedor de falta de todos os tempos. O Marcelinho foi muito melhor que Miller, irmão. Mas 1 milhão de vezes melhor que o Miller. O Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca foi um jogadorzaço, mas fica parado que ele só batia falta. Muito pelo contrário, meu irmão. Aqui, ó, maiores artilheiros do Timão na Copa do Brasil. Você tem... Dá uma olhada aí, cara. Tá certo esses números aí? Tá, pô. É mesmo? Eu tenho 13 gols? Rapaz, é bastante! 17 jogos. 17 jogos, é quase boa um média. gol. É quase um gol por jogo. É mais do que Aproveitamento baixo, hein? É uma coisa impressionante. O Marcelinho, 35 jogos, 21. O David, 11 jogos, 13 gols. Eu tô em segundo, o terceiro, pela média, 13 gols. Quantos gols você fez em Copa do Brasil, Souza? Nunca fiz. Por que, Souza? Porque eu só jogava Libertadores. E quem... Tá bom. É, o outro. Não, tá vendo? É verdade, viu? Aí as pessoas falam assim, né? Que eu falta de humildade minha, de ficar mostrando os gols. O cara que faz 13 gols em 17 não tá bom? Pô, Não, tá se ótimo. fosse hoje, jogando hoje, os caras não iam dar moral? ótimo. Aí você viu o que ele Ótimo. fez? Não, Você tá machucou- bom, senhor. você machucou, Não, tá você bom, você machucou, machucou né? meu coração. Verdade, que humilhação que foi. Não, você não vai falar. Não, eu tenho foi 10. humilhação. Por que você nunca você não pegou na Copa do Brasil? Eu joguei poucos jogos de Copa do Brasil. Você jogou o quê? Libertadores. você Libertadores ganhou? Você ganhou? Ganhei. Eu tenho 10 gols Mundial. e 8 assistências. Mas você tem mundial? Parece que eu ganhei em 2005. Se eu não me engano... Então por isso que eu sou o Zé Ruela que estudou. Não, você não. Você tem... Não, foi sim, senhor. Você me humilhou, hein, Souza? Você acha que foi humilhação? Foi, não foi? Ô, o cara fazer 13 gols em 17 jogos. Não, os números tá, são perfeitos. foi 17 jogos mesmo. Ô, Lazzaroni, eu não era craque. Eu era muito craque, irmão. Você foi uma vergonha como treinador. Você tem 3 estaduais. O Rica Perrone, monstro sagrado, que tá lá em Orlando. Ele, o Pateta, o Mickey, o Tico e Teco. O Rica Perrone. Ele faz um quarteto lá. É o Tico e Teco, ele, o Mickey e o Pateta. Não, Rica. São Paulino aqui, rapaz. Eu fiz 13 gols em 17 jogos. Ele me humilhou. Não, fala a verdade. Ele não podia falar, parabéns, Neto. Não, Não, eu mas você me fez uma infelizmente... Não, você já falou. Eu, infelizmente... Eu vou tirar você do programa, isso. Eu não tive essa oportunidade, Isso. mas parabéns, Neto. Isso. Aí o cara vai de solo. Não, ele vai, parece o Abel Ferreira. Não. Você me Não, fez... você não vai falar mais. Você não vai falar mais. Marcelinho, o maior artilheiro em Copa do Brasil. O David, o segundo. Eu sou o terceiro. Segundo. E aí o Romero, monstro. O Romero hoje vai fazer falta ficar na reserva. E por que ele perdeu a posição? Se ele é o cara que fez 10 gols aqui, ó. Eu fiz mais que você, Romero. E 13. Que número que é o número 13, hein? Que coisa maravilhosa. E aí? Zagallo. Zagallo não, é outra coisa também. Também, Mas é. 13. Não é verdade, craque, ó. Joga a Verdade bola o que? pra O quem 13 sabe ou o aí, ó. Zagallo? Eu não erro, não. Não erra? Vai lá, não erro. Era pouco craque, né? Não erro, não. Joga é de novo, verdade. joga de novo. Não, agora vai pro Souza. Vai lá, Souza. Pode falar. Não, então, craque, sobre o Romero, né? O Romero não estava jogando Cadeira, né? bem É muita craqueza. com relação aos últimos jogos dele na temporada e os meninos também estão pedindo passagem, né? Se você for pegar aí o Igual Kaique- você tá pedindo passagem. Porque Exatamente, você tá craque. Você tá nos donos da bola. Muito obrigado e por na isso Rádio também. Caquiné tá arrebentando. Rebentando a boca do balão. Faço o jogo do Santos no domingo, por sinal, Santos e Fluminense estreia do Voivoda. Mas os Quem? meninos... Quem que faz? Não vi o resto da escala. É Só o que o vi meu Sidney jogo falou, por ele tá numa perna danada, né? Não, ele tá arrebentando. Tá numa perna. Não, a tá falha numa foi perna. minha Tá nesse pernudo, caso. o Sidney tá perna. É? É. Então tá. Mas, ó, quem tá realmente bem nesse exato momento, craque, é com relação à molecada do Corinthians, né? A molecada tá bem Isso demais. veio do Dorival Júnior, filho. que Sim, acreditou. também. Não, e o Dorival, ele revela jogadores, né? Ele bota a molecada pra jogar. Eu não No gosto Santos de foi falar- assim, no Corinthians tá sendo assim Eu não agora gosto também. eu não gosto de falar isso, mas é o que eu faço aqui na Band, sabia? Faz mais de 20 anos que eu faço isso aqui. E eu não gosto de falar às pessoas que eu dei oportunidade. Porque muitas vezes o chefe, o líder, ele não está muito ligado nisso, que é muita coisa para fazer. Sim. Entendeu? Mas a gente tem um cara aqui que é maravilhoso, que é o Denis. Ô, Denis, você é gente boa, irmão. Eu faço umas besteiras aí, de vez em quando você toma umas duras por causa de mim, aí eu tomo umas duras sua, aí você sobe do quarto andar, os caras dão na sua goela, você vem, dá na minha, aí eu vou, dou no Cascão, mas na Kit Kat, no Léo e no Ricardinho não pode dar dura, senão o Cascão fica bravo. Aí eu posso tomar dura do Johnny Saad, do Agüera, do Cavaqui, eu posso tomar, né? Da Tati, que por sinal é aniversário da Tati Isso. hoje.
Vamos terminar o programa com o aniversário da Tati, com um gol do Corinthians e o aniversário dela, Ricardinho. Pega a foto da Tati, pega uma de biquíni mesmo, aquelas pra arrebentar a boca do balão. Eu dei um presente pra Tati hoje, aquele morangão do amor. Morango do Eu amor. vi você comprando Você lá. viu comprando? Eu vi. Você viu? Você já pensou que era para algum amante, né? Eu falei, ô, você Neto, falou, o que tá né? acontecendo? Você é O que tá desgraçado, hein, Decila? Você viu comprando? Ô, Tati, eu te amo, um beijo no seu coração. Eu brigo demais com a Tati. Faz 23 anos que eu brigo com ela aqui. Mas é uma mulher incrível, aniversário dela, que Deus abençoe você. Foi aniversário do papai dela. Qual é a ideia dos dois zagueiros do Corinthians que tá jogando bem nos últimos jogos? Decilo. E eles vão ter trabalho, Neto, vão ter trabalho. A gente falou agora há pouco do Viveiros. É um time, o Atlético Paranaense está jogando a temporada 2025. Sonhava, planejava o acesso via Série B do Campeonato Brasileiro, não está bem no Campeonato Brasileiro, vai apostar todas as fichas, surpreendeu o São Paulo e vai jogar tudo que pode contra o Corinthians. Então vai dar trabalho para essa dupla, que é uma dupla muito boa. O Gustavo Gomes e o Gustavo André Henrique, Ramalho. Gustavo Henrique e Desculpa, André Ramalho. todos os Gustavos são bons, que por sinal é o meu filho que está em Tampa, um beijão pra ele. Minha filha em Valência e o outro em Orlando. É bom ter pai rico, né? Vidão, hein? Vidão desgraçado. nós aqui, né? Ô, eu, pai ir pra Serra Negra desgraçado. Não tá adotando um velho, não? Não, tá. brincadeira. Os moleque tudo rico, desgraçado, cambá de lazareto, rapaz. Falar uma coisa pra você. A defesa do Corinthians tá jogando bem nos últimos jogos, Souza. bem, Não tá. tá, não? Tá. Vai sofrer um pouquinho hoje por causa da falta do Ranieri. Eu acho que vai mudar Ranieri ali, é né? bom de bola. Vai... Ranieri não gosta de nós, não, porque eu já fiquei sabendo que ele não gosta do programa nosso. Ele vai... Não tem problema, não. Não tem problema, não, mas a gente vai não tô nem elogiar. aí pra ele, tô aqui pra ele, ó. Não quero sem saber quem é ele. A única coisa que eu sei é que ele é muito bom de bola. é bom e jogador. é um titular absoluto. E é um baita do jogador. Não tem essa porque não gosta de mim, não. Eu quero que se exploda quem não gosta. Não tô nem aí. Mas não vou deixar de falar bem dele, Souza. Apesar de você não gostar da gente, Ranieri, você tá jogando muita bola. Muita! E vai fazer falta hoje. Eu Muita acredito falta. que o Charles vai jogar de primeiro volante e o Maicon ali vai pro lado direito. Maicon, exatamente. Michael Jackson. Exatamente, mas vai fazer falta. Vai fazer muita falta hoje. O que foi disso? Não, eu queria ver essa dançadinha aí. Do Michael? Não fazia assim? Fez assim o Michael Jackson? Fazia. Você fez melhor que ele. Ele também fazia. Como que fazia? Como? Ai, meu Deus. Esporte. Hoje está mais próximo. Ah, o Vitória aí depois dessa... Não sei não, hein? Depois dessa burdoada Não vai ser sei difícil. não, hein? Vai ser difícil. Não sei de não, manter. hein? Não sei como é que nós está aí. Tá certo, então. É o seguinte, ó. Hoje, um jogaço de bola Atlético Paranaense contra o Corinthians, direto da Arena da Baixada, um estádio incrível, depois que eles compraram da faculdade também lá para fazer. Faltava aquele a trechinho outra, que era da do- escola lá, torcedor do sensacional. Coxa, né? Um time maravilhoso, um time de grandes craques, Paulo Rink, Fernandinho, Oséias, né? Adriano Gabiru. Lucas, Gabiru, Gabiru. na verdade. Kleber, né? Kleber, muita Mineiro gente também. boa. Kleber Pereira, muito Kleberson. jogador. Kleberson. Kleberson, campeão do mundo. Kleberson, campeão do mundo. Jadson. Alex Mineiro. Jadson. Jadson, monstro, Jadson. Fernandinho. Incrível. Fernandinho, que vai estar o jogo. O Galvão Bueno, eu e Fernandinho. Ô, Galvão, deixa nós falar hoje, hein, Galvão. Pelo amor de Deus, hein. Galvão, tamo junto e misturado. Ô, Galvão, vou levar uma cachaça pra você hoje. Uma cachaça boa pra você tomar. Você toma vinho aí, aqueles vinhos seus lá, aquela coisa, uma pinga pra você. Beba com moderação. Que, por sinal, o cidadão é cearense. Agora, o Galvão cearense. Bueno, parabéns aí ao Galvão Bueno, parabéns ao povo do Ceará, que deu o título de cidadão cearense. Você pensa que é fácil 30 anos trabalhar na Globo e fazer todos os jogos, todas as Copas do Mundo? Pensa que é fácil ser Galvão Bueno? Pensa que é fácil ser Luciano do Vale? Os dois maiores que tem da história é Galvão Bueno e Luciano do Vale. É o seguinte, vamos colocar uma matéria do menino Ney. Eu vi hoje nas mídias sociais o Fábio Sormani, o louco Fábio Sormani, falar o seguinte, que ninguém, tá todo mundo proibido de falar de Neymar lá no Santos. Tá sabendo disso, Patrícia? Você viu? Craque, Viu ou não? desde o Campeonato Paulista. Não vi essa informação do Eu vi do Sormani. Sormani hoje. Mas realmente está esquisito, porque ninguém fala. O Santos não se pronuncia sobre o Neymar, a empresa do Se é Neymar não se edema, pronuncia. se não sei o quê, ninguém sabe do menino Ney. Do menino Ney, ninguém sabe. A única coisa que a gente sabe é que ele chora. Manda a matéria. Quando o Neymar voltou ao Santos em janeiro desse ano, a expectativa era alta. Estou de volta, acho de energia renovada.
Olha, com a vontade que eu tô, até de goleiro eu jogo. Parecia o casamento perfeito. O Santos tinha acabado de voltar à primeira divisão e queria agradar seu torcedor. Além de, é claro, reforçar o time. Nada como a volta de um ídolo para isso. E do lado de Neymar, uma volta para casa parecia tudo o que ele precisava, após uma passagem vergonhosa, para dizer o mínimo, no Al Hilal. E eu vim aqui para ser feliz. É um clube que eu amo, é a torcida que eu mais amo. O clube árabe pagou mais de 500 milhões de reais ao Paris Saint-Germain pelo brasileiro. O salário? Mais de 1,5 bilhão de reais em 2 temporadas. O retorno? Em 2 anos de contrato, 7 partidas, 1 gol e 2 assistências. Eu disse que chamar a passagem de vergonhosa era o mínimo, não disse? Fato é que Neymar e Santos entraram em um acordo e o camisa 10 voltou. Mas as coisas não mudaram muito, não. Compromissos comerciais, festas, prioridades. O camisa 10 foi ao Rio de Janeiro para curtir o carnaval após classificação do Santos à semifinal do Campeonato Paulista. Detalhe, nesse jogo em questão, ele havia sido substituído com dores na coxa. 5 dias depois, o Santos enfrentaria o Corinthians em busca de uma vaga na final do estadual, o jogo mais importante do semestre. Neymar ficou de fora. Deu uma de auxiliar técnico. Outro episódio envolvendo o Corinthians, curiosamente, aconteceu já no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Santos, ocupando a zona de rebaixamento do campeonato, estava em Itaquera enfrentando o Timão, Neymar foi ao Allianz Parque acompanhar um jogo da Kings League. Não pegou nada bem. Com o contrato firmado só até o meio do ano, as perguntas, naturalmente, começaram a ser feitas. Neymar, exímio driblador, se esquivava como podia. Não falei dia 12, eu falei que depois do dia 12 iria vir. Não pode ser dia 12, dia 13, dia 14, 15, ou até depois do dia 30, então não sei. Então eu falei que eu não ia ficar falando sobre isso, né? Porque depois do dia 12 eu não vou ver mais vocês, então vocês vão perguntar, entendeu? Seu pai também foi perguntado. Acho que sim, o caminho é esse. Mas sabe que é uma janela que ele nunca fica fora, gente. Então, se aparecer algum clube interessado no Neymar nessa janela de transferência, é normal, isso vai acontecer. Após um jogo festivo na Vila Belmiro, Neymar admitiu que recusou uma proposta do Fluminense, porque queria ter mais tempo para se recuperar das lesões. Essas conversas, né, com alguns times para jogar o Mundial, o Fluminense foi uma coisa que ficou bem perto de acontecer, mas preferi ficar para treinar um pouco mais. Já 100% eu estou fisicamente, né? Mas eu preciso estar melhor ainda, né, fisicamente para poder voltar muito bem. Tá, mas e o Santos? E o time que lançou o Neymar para o mundo? E aquele papo de eu tô voltando para casa? Em quase 7 meses de Santos, ele participou de 19 dos 30 jogos. Fez 6 gols e deu 3 assistências. Mas jogou os 90 minutos apenas 7 vezes. É muito pouco para quem ainda sonha em jogar a Copa do Mundo do ano que vem. Algo que Neymar não esconde e nunca escondeu de ninguém. Eu sempre tive perto da seleção. Em todas as vezes, em todas as convocações, sempre tive perto, nunca tive longe. Todos os treinadores podem te falar isso, ou se já não falaram. Né? Eu sei que continuo nos planos e eu preciso voltar à minha forma física 100%. Onde fica o Santos nessa história toda? Bom, o Peixe queria estender o contrato do camisa 10 até o final do ano que vem, mas Neymar preferiu assinar só até o fim de 2025. Convenhamos, não dá para fazer projeto esportivo nenhum de 6 em 6 meses. Mas, de novo, projeto esportivo é algo que Neymar vem buscando nos últimos anos de carreira? Foi por conta disso que ele foi para o Al Hilal? Eliminado da Copa do Brasil e fora da Libertadores, o Santos tem só o Campeonato Brasileiro até o fim do ano. E tudo indica que a briga será na parte de baixo da tabela. Após completar 7 jogos consecutivos pela primeira vez em muito tempo, Neymar sofreu um edema na coxa e não esteve em campo na derrota do Peixe para o Bahia, por 2-0. Derrota essa que deixa o Santos estacionado na 15ª colocação com 21 pontos. 2 a mais que o Vitória, o primeiro time da zona de rebaixamento. Neymar precisa de tempo, ele diz. Todos precisamos. Mas é bom ele se apressar. O Santos pode não ter tanto tempo assim. 7 meses ele não entrou em forma, Souza.
E ele disse para Elias Júnior, o cara do Flow, né? É. Flow, né? É. O Igor do Flow. Igor, por que você não perguntou para ele? Por que você não falou para ele? Mas você tá treinando para você ir para a seleção? Por que as pessoas não rebatem aquilo que o cara pergunta, né? Craque, é muito É igual pouco. essa tal de blogueirinha aí. Pô, é fácil ficar falando as coisas da vida dos outros, né? Da filha dos outros, né? Fala da minha pra você ver, fala do meu filho pra você ver. É fácil ficar julgando as pessoas, né? Desse sentido, né? Ah, mas se alguém te julgar, blogueirinha, aí você vai ficar bravinha, aí todo mundo vai te defender, né? Porque por sinal eu tirei uma foto com você, ela nem sabia quem você era. E aí, senhor? Craque, é muito pouco. Eu nem sei quem você é. É muito pouco para um cara do quilate do Neymar. Você está comemorando 7 jogos dele consecutivos. Aí hoje a comemoração é essa. Antigamente a gente ficava feliz por estar representando o Brasil, ganhando títulos, e hoje a gente fica feliz porque ele está fazendo 7 jogos. Eu acho que é muito pouco para ele. Loucura. É loucura. Sabe quanto... O que foi, Garçom? Pode falar aí. Pode falar no meu ouvido. Sabe quanto vale hoje o Neymar? Eu vi naqueles negócios, 12 milhões de euros. Sabe quanto que ele foi vendido? 222 milhões de euros pro Al Hilal. Não, pro PSG. Pro PSG ou pro Al Hilal? Não, do pro Barcelona PSG. pro PSG. E do PSG, 500 milhões. 500 milhões? 500 milhões dá quanto? É muita coisa. 100 milhões. É, 100 milhões de dólares, vai. É. É muita coisa. Olha, o cara vale 12 milhões hoje, aí paga pau ainda pro Elias Júnior, pro Flow, que é um baita de um cara. Ô, meu irmão, você entrevista, chega o pau, irmão. Pergunta pro cara lá, velho. Por que você não... Aqui não tem conversa. Você acha que ele vai voltar à seleção? Olha, eu cheguei a imaginar que sim, Neto. Agora, Eu também. Agora eu acho que não. Eu acho que, infelizmente, a gente não vai ter a oportunidade de ver o Neymar na próxima Copa, cara. Ele tá com edema ou não? Ninguém sabe. sabe. O Santos falou, ninguém Oficialmente, sabe. Departamento ninguém falou. médico, fisioterapeuta, seus puxa-saco desgraçado. Ninguém sabe o que o cara tem e muita gente fala que ele não tem nada. Exatamente. Principalmente em Santos, Batistia. Exatamente isso. Tem setoristas do Santos que falam que o Neymar apenas fez um controle de carga, já que ele estava suspenso pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Bahia. E aí ninguém sabe nada. Aí, o que acontece? Porque jogou domingo contra o Vasco, perdeu. Isso. Aí, né, Memphis, Neymar, MC Rael, teve festa, né? Aí ficaram 2 dias de folga. Qual foi o treino que ele treinou, o treino que ele ficou machucado, que deu edema? Ninguém sabe. Ninguém sabe, Ninguém cara. sabe. A assessoria do Neymar não fala, aí a gente tem que ficar esperando o Ancelotti falar alguma coisa. E o Ancelotti nem falou nada também. Vamos lá, então, pra gente arrebentar a boca do balão. Souzinha, qual é a grande vantagem do Corinthians hoje quanto o Atlético Paranaense jogando fora de casa pra você? Rapidinho. Tem um time equilibrado. Tá, pra você a vantagem do Atlético Paranaense, clube grande e que vai jogar com grama sintética. Se aproveitar do favoritismo do Corinthians e pressionar o Corinthians com base nesse favoritismo que o Timão tem hoje. Qual a ideia da torcida do Atlético Paranaense, que é maravilhosa em relação a hoje, o que ele pode ajudar ou não a equipe do Corinthians, porque o Corinthians não tem problema com a torcida, o cara que joga no Corinthians. É verdade. E o Atlético, ele tem que apostar todas as fichas desse primeiro 90 minutos. Tá jogador, hein? Porque são 180. Tá jogando muito, é toda hora, tudo as fichas, tá jogando muito, ele tá perdendo dinheiro com o negócio de ficha. Não. É, segura a onda aí, irmão. Segura a onda, que aquele casarão que você morava lá em Campinas, eu sei muito bem, irmão. O Andréas, esse moleque aí, joga pra caramba. Muito bom. Muito bom jogador. 60 milhões é dinheiro de pinga pra esse cara. Esse cara é um baita jogador. O que o Palmeiras ganha com isso, meu querido? Qualidade, a melhor contratação do Palmeiras nessa janela agora vai ser esse menino. Esse menino é muito bom jogador, é titular onde passou, uma qualidade de jogo gigantesca, vai trazer muita qualidade do Palmeiras. Então esse cara vai mudar, elevar... O patamar do meio campo. Vai sim. Não tenho dúvida disso. Esse moleque é craque de bola. Parabéns à contratação. E aí, Vinícius Batista? Richard Rios era um jogador cobiçado por clubes Pra mim ele é melhor que o europeus, Richard Rios, pra mim. jogador Mas de bem seleção. melhor, hein? E o Andrés Pereira, com passagens pela seleção brasileira, também com mercado no futebol europeu e agora também chegando para o time do Palmeiras, né? Ele que, inclusive, chegou a recusar o Palmeiras no começo do ano, agora chegando e vai agregar demais o Deram meio-campo. 20 milhões, agora estão dando 40. Né? Quanto que era no começo do ano aí? Não, no começo do ano era maior. 20. Ah, eles não quiseram vender, agora foi para 10. Isso. Era 20 milhões de dólares, não quiseram vender. Fechando a janela, E né? aí o Palmeiras também chegou e falou, ó, no começo do ano a gente ofereceu 20, vocês não quiseram, agora abaixo para 10. E aí, qual a ideia desse jogadorzaço aí, que é muito melhor que o Richard Rios? Mas 1 milhão de vezes melhor. E eu acho que o destaque foi esse, a paciência do Palmeiras na negociação. O Palmeiras queria, na janela anterior, segurou. Se é o Corinthians, já paga.
Já paga. É. Não, já paga não. Ele assina o... Assina o contrato. Assina o contrato. O pagar já é uma questão de... Aí as promissórias, só depois. Aí já Mas é verdade mesmo, ué. E aí? Esse é outro problema. Esse discute é outro depois. problema. Mas A acho gente que paga, mas depois não sabemos como. Eu devo, não nego, mas pagar é outra história. Eu acho que a grande questão foi essa e a aposta no Abel, né? Falou, olha, você não vai ter esse cara que você quer, porque o Abel pedia a contratação do Andrés e esperou, conseguiu uma negociação melhor e vai ajudar muito o Palmeiras nessa briga, sobretudo o Campeonato Brasileiro e Libertadores, que ainda tem aí, o Palmeiras tem chance dos 2 títulos. Quem passa Atlético Paranaense, rapidinho, que tá vamos pro break, Atlético Paranaense e Corinthians. Quem passa? Corinthians pra mim. Corinthians passa. Corinthians passa. Atlético e Cruzeiro. Pra mim, Cruzeiro. Cruzeiro passa. Cruzeiro. Atlético. Até quem é os outros que jogam? Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense, pra mim, passa o Bahia. Bahia passa. Bahia. Aí depois Vasco e Botafogo. Vasco e Botafogo, Botafogo. Botafogo ganha. Também. Botafogo, campeão desde 1900. O São Paulo do Crespo, firme e forte na Libertadores e também no Brasileiro. Daqui a pouco o Léo Dias já faz o cross com a gente. Eu vou fazer ti e a gente já vai com o Léo Dias. Pega o Cruzeiro, vem embalado no Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final da Libertadores. O Crespo tem feito um trabalho importantíssimo no São Mostra Paulo. a tatuagem que você fez aí, que você fez parada aí, vai lá. Mostra Bonito, a tatuagem, dá um taque lá. Que isso, hein, pai? Isso, pai. Como que chama o tatuador? Miller. Miller? Miller. Aí, Miller, abração pra você, parabéns pela... Tatuagem. Olha lá. Que isso, Souza? Tá forte, hein, Souza? Que isso? Tá inchado. Cara, o senhor não veio trabalhar? Eu tava em Portugal entrevistando o Luan. Quem? Entrevistando o Luan Santana em matéria foi ao ar ontem. Ah, desculpa aí, hein? E o Cristiano Ronaldo não tava lá, não? Você viu que o show do Luan foi... Vai ser no YouTube, do Cristiano Ronaldo. Exato. O show do Luan foi transmitido no YouTube do Cristiano Ronaldo. Cara, ele falou que eles são muito parceiros. O Cristiano, ele foi na Ilha da Madeira, o Luan, no último final do ano passado, para cantar na casa do Cristiano Ronaldo. É que quem gosta muito do Luan é a irmã dele que canta também, que é uma cantora maravilhosa, e a mãe também. E o Cristiano Ronaldo, tanto é que deu um relógio um Rolex pra ele aquele dia, não deu? A mãe tava lá no show e a irmã também. Eu conheci as duas. Você tá gatão de vermelho, gostei. Obrigado, elogio teu, então, pô, tô me Você sentindo. tá bonito. Vamos lá, então. Deixa eu falar pra você uma coisa. Fala. Conta pra nós o que tem no Melhor da Tarde hoje, o que tem pra arrebentar. Nós temos que arrebentar a boca do balão, pô. A gente preparou um VT só com os últimos escândalos envolvendo jogador de futebol, que, obviamente, depois já falei isso, depois que eu apareci aqui, surgiram várias mulheres mostrando traição de jogador de futebol, mas o mais importante... Não sou eu! É você, sim. Ô, João Léo, é você tá sim. louco, velho? É você. A gente fez uma entrevista com o Marcos Mion. E ele expôs... Ele disse que ele ficou muito chateado quando ele foi demitido da Record. E ele tem trauma da Record. Ele falou isso. Mas só que tem uma coisa, os caras estão derrubando ele lá pro Rodrigo Faro, não estão, não? Ele falou sobre isso também. Por que ele não segue o Rodrigo Faro? Você vai saber de tudo isso hoje. E aí, no final... Não, nem vou te contar, porque no final da entrevista... não conta. Não vou contar. Conta. Ô, mas Léo, tem uma história sobre ele e o Rodrigo Faro. Ô, Léo, você foi pra Portugal, o pessoal tá super bem lá, os brasileiros lá, você deu pra saber sobre isso ou não? Porque é difícil viver lá, né? Os caras estão chegando pau lá, né? Negócio de cada vez imigração, mais rigoroso. Né? Tá cada vez mais rigoroso. A entrada não tá fácil e eles estão mandando muita gente de volta. Tá certo. Comeu o bacalhauzinho lá, não? Um vinhozinho? Tomou um vinhozinho? Opa! E aí, foi sozinho ou foi acompanhado? Porque senão eu tenho informações, Não, hein? Tenho informações, hein? Você pensa que é só você que tem informação? Não. Eu tenho informação, hein? É que você não sabe, você não tem... É que a companhia tá lá em Portugal, a pessoa tá lá. Ah, tá certo. Muito Beleza. bem, Léo. Ô, Léo, um beijão pra você, boa volta, Deus abençoe você Amém. aí. Fica aqui com a gente, por favor. O Melhor da Tarde vai estar pegando fogo. Tá certo, então. Um beijão pro Léo daqui a pouquinho, o Léo Dias, com o Luan fazendo um show lá no YouTube do Cristiano Ronaldo, todo mundo ligado. Hoje, amanhã tem Donos da Bola, vou partindo agora pra Curitiba. Ó, vamos terminar com a Tati aqui, ó. Parabéns, Tati. Deus abençoe. Parabéns, lá. Tatinha. Bota só ela lá, Cascão. É a menina do Vale. A Tati lá. Ei, Tati, que gata, rapaz. Eu fiz lá na África do Sul, hein, Tati? Eu invadi o quarto seu da Mariana, hein?